Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de Oxalá, por isso estou de branco. Eu sou a Elizabeth Firmino e você está no canal Poética de Orixás. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa e como que ela transcorreu, como que ela passou e como que chegou à Poética de Orixás, que é a metodologia de trabalho que eu desenvolvi. Bom, em primeiro lugar, eu já comentei no vídeo anterior que a minha pesquisa ela tem uma larga duração. Ela começou em 88, em Campinas, e em 1990 eu me iniciei no candomblé. Eu era uma pessoa de teatro, estava fazendo uma peça de teatro com o meu grupo. E o interesse foi por aí, foi pelas artes cênicas. E depois eu tive muita dificuldade em pesquisar porque era um tema que pouca gente pesquisava. E não só pouca gente pesquisava, como também eu era uma artista independente, eu estava dentro de um grupo de teatro, então eu não tinha assim, uma instituição por detrás para possibilitar que eu conseguisse uma bolsa ou alguma coisa que pudesse levar minha pesquisa adiante. Mas mesmo assim eu continuei. E aproveitando essa liberdade de tempo, né, de não estar ligada a nenhuma instituição, de não ter que cumprir com um cronograma e tal, então eu decidi me iniciar no candomblé. Em parte porque eu tenho uma ancestralidade africana, que fazia parte da minha ancestralidade e era algo que eu queria resgatar. E em segundo lugar porque foi uma relação de amor profundo, à primeira vista, e que conectou com o que eu acreditava e com o que eu fazia, com o que eu lia, com o que eu pretendia realizar nas artes cênicas. Mas teve um fator muito importante que foi a existência do Luiz Otávio Burnier, naquela época, em Campinas, onde eu morava. Embora eu não fosse uma aluna regular da Unicamp, eu era aluna especial, eu era aluna ouvinte dele, e ele estava realizando uma pesquisa no candomblé da Mãe Dango. Era uma notícia que corria entre os atores, entre as pessoas do lugar, mas não existia muita informação a respeito. Mas, de qualquer maneira, gerou um grande interesse pela pesquisa nessa área. E eu fui pesquisar não na casa da Mãe Dango, mas na casa do Babá Saponã. E me interessei tanto, amei tanto aquele contexto e ao mesmo tempo eu tive muita dificuldade em entender tudo. Eu percebi que eram línguas, signos, tudo muito diferente e que eu não poderia compreender com facilidade. Então eu decidi me iniciar, como eu já comentei. E passaram-se muitos anos, depois daquela casa eu fui para uma outra casa, a primeira casa era uma casa Jejinagô, depois fui para uma casa de Angola, do Babagita. Ali eu fiz minha obrigação de 7 anos e continuei morando em Campinas, depois fui morar em São Paulo. Morando em São Paulo, eu resolvi retomar essa pesquisa, primeiro através do teatro, né? Somente pensando, eu não cheguei a usar isso na prática mesmo, né? Foi quando eu participei do projeto de montagem do Teatro da Vertigem, do Apocalipse 1.1, então essa ideia começou a vir à minha cabeça, mas eu não cheguei a utilizar naquele processo ainda. E aí eu resolvi que seria melhor fazê-la dentro da área acadêmica, então eu entrei na universidade. Aí sim, já com mais de 30 anos, porque eu já era artista independente, né? Eu entrei no ano 2000 na Unesp, no Instituto de Artes da Unesp. Eu mesma, como atriz, eu já estava formada dentro da minha prática teatral. Eu tinha o meu DRT desde 1990, então quando eu entrei na universidade foi com o propósito da pesquisa. E então eu consegui uma bolsa de pesquisa de iniciação científica da FAPESP e comecei a pesquisar e fiz um projeto que se chamava Ritual Yaste, que era um estudo desses elementos dentro das artes cênicas. E quando eu terminei, eu pretendia fazer um mestrado e depois fazer um doutorado. Porém, me encontrei com a dificuldade de não conseguir uma aceitação desse projeto de pesquisa nos mestrados que eu prestei em São Paulo. Não cheguei a prestar USP, prestei Unesp, prestei também Unicamp e sempre encontrei essas barreiras. E aí, depois de muita tentativa e erro, eu decidi procurar fazer em outro país. Aí eu fui para a Espanha, vim para a Espanha, né? E aqui eu fui aceita num projeto num programa de doutorado, primeiramente da Universidade de Alcalá de Henares, pelo professor Ângelo Berenguer, que era o diretor do programa de doutorado, que me entrevistou, me aceitou. E depois eu vim para cá e fiz a primeira parte do meu doutorado na Universidade de Alcalá de Henares. E como estava havendo umas mudanças nos programas, aí eu fui para a Universidade
Rei Juan Carlos, onde eu concluí a tese doutoral. E a minha tese doutoral, por uma sugestão do Jean-Marie Pradier, que é um dos fundadores da etnocenologia, assim como o Armindo Bião, e ambos estiveram aqui no meu programa de doutorado da Universidade de Alcalá de Henares, dando seminários em 2008. 2008 2007, eu acredito que foi 2008, exatamente, foi 2008. 2007 foi Patrícia Pavi, que foi também foram umas aulas muito interessantes, e principalmente porque eu tentava entrar nesses mestrados no Brasil e eu lia tanto o livro do Patrícia Pavi, e aí, de repente, um dia eu me encontro com o Patrícia Pavi sendo o meu professor. Então foi realmente assim, eu li o livro e o livro se materializou. Coisas dos orixás, gente, é isso aí. A gente é de orixá, a gente sabe muito bem que as coisas acontecem, e não por acaso. Mas muito bem, e a minha tese doutoral, por uma sugestão do Jean-Marie Pradier, foi sobre o Luiz Otávio Bournier. O Luiz Otávio Bournier, não a figura dele em si, não a história completa do Lume, mas a história inicial do Lume, né? O nome da minha tese é Luiz Otávio Bournier, El Grupo Lume e El Candomblé, 7 anos de investigação, 1988-1995. Porque ele realizou uma pesquisa nesse campo que não foi concluída devido à sua morte prematura e ao fato dele ter concluído a sua tese doutoral apenas mostrando as bases do Lume, que foi muito útil tudo, e o Lume existe até hoje. Mas o trabalho dele de pesquisa, que foi realizado exclusivamente com o Carlos Simeoni, não foi concluído. E então eu retomei esse trabalho eu retomei essa memória, né? Retomei esse estudo desse caso com o Carlos Simeoni, e nisso eu trabalhei a minha tese de doutorado. E a minha tese de doutorado, como a própria recuperação do material do Bournier, que na verdade eram entrevistas feitas com o Carlos Simeoni, porque não existia nada escrito, e também fiz entrevista com a Mãe Dango. Então essa recuperação, e também recorri aos escritos da tese do Bournier, que tinha ali algumas coisas pontuadas. Então, esse trabalho de recuperação desses elementos, eles não foram apenas, como eu vou dizer, eles não foram simplesmente isso, porque, na verdade, eu precisava de elementos para poder analisar esses dados. E os elementos que eu tinha eram os elementos teóricos e também a minha pesquisa no Candomblé, que foi uma pesquisa de campo, de observação participante desde dentro, porque eu era uma pessoa iniciada. Então isso foi algo muito importante para poder compreender os elementos da pesquisa do Bournier e do Simeoni. Mas isso tinha que ficar claro dentro da pesquisa que eu fiz de doutorado, dentro da tese, e isso está muito claro, que eu expus tanto o meu relato de campo, das coisas que eu descobri no campo, como também aproveitei o que eu tinha aprendido, desenvolvido com o Ângelo Berenguer Castellari, da Universidade de Alcalá de Henares, que hoje é um professor emérito, ele se aposentou, eu aproveitei o sistema de mediação dele, que é mediação histórica, psicossocial e estética. Aproveitei muito, principalmente para analisar o candomblé dentro de vários âmbitos, que é desde o patrimonial até mesmo os processos criativos, que eu já desenvolvo com isso, porque o meu trabalho de pesquisa envolve isso. E também incorporei outras coisas interdisciplinares que são muito próprias da etnocenologia, que é a minha disciplina, que eu estou filiada a ela desde 2002, exatamente. Eu estava ainda no IA da Unesp, eu fui num congresso, eu fiz um contato com o Armindo Bião. Depois, tanto o Armindo Bião como o Jean-Marie Pradier vieram a Madrid e eu fui aluna deles aqui nos seminários dentro do meu programa de doutorado da Universidade de Alcalá. E então, assim, a etnocenologia estava muito próxima. Também me aproximei muito da questão dos estudos da performance, porque o próprio Grotowski acabou entrando na minha pesquisa, a partir da entrevista que eu fiz com a Mãe Dango. Então, a partir do momento que eu incorporei o Grotowski, eu incorporei também os estudos da performance, que é aquela fase de Irvine, da Universidade de Califórnia, do Richard Chesney. Então, aí já entrou, e também isso conecta com o meu trabalho artístico, porque eu trabalho com performance. O meu
a minha forma de teatro é uma forma performativa e eu nunca abri mão da minha prática teatral. Então, aí vamos ver como disso eu cheguei à Poética de Orixás. A tese doutoral, ela é todo um recurso de memória, né, de tudo que eu pesquisei até então. Mas o meu trabalho é eminentemente prático e a intenção dele é justamente ser transmitido a outras pessoas. E não só transmitido o trabalho em si, os meus processos artísticos, minhas obras artísticas, como também a metodologia e a forma de trabalho, porque realmente é algo que desperta interesse a muita gente e nós nos encontramos sempre com a dificuldade de pesquisar esses elementos, porque são pesquisas muito longas, dependem muitas vezes de uma iniciação. Você tem, por exemplo, presenças de pessoas nos terreiros pesquisando, mas eles não têm um paradigma, né, de uma pessoa que seja de teatro. Eles têm que transpor tudo isso para o meio religioso. Então, existe até uma dificuldade de linguagem. Você conhece um lado, mas não conhece o outro. Então, pouquíssima gente conhece os dois lados. E além de ser pouca gente que conhece os dois lados, tem a questão de você conhecer na prática, na vivência, e tem também a questão de desenvolver uma metodologia de trabalho com outras pessoas. E era esse o meu objetivo desde o início. Tanto que a minha tese doutoral ela pode ser dividida em 3 partes. Uma parte é o Bournier, outra parte é a minha pesquisa e a outra parte é o Grotowski, que eu recuperei. Então tem essas 3 partes muito claras e uma vocação interdisciplinar, transdisciplinar, porque eu me aproximei tanto da neurociência, me aproximei da física quântica, de várias teorias, antropologia nem se fala. Então o meu trabalho ele tem essa hibridização, mas é um trabalho prático e é uma metodologia. E aí, terminando a tese, que foi terminada em 2016, eu parti para a minha criação própria, né? Então, o que eu fiz durante esse tempo? Eu até dei a aula, até fiz algumas experiências com outros atores, mas eu me concentrei muito mais no meu processo criativo e experimentei o trabalho com esses elementos. Então, eu criei espetáculos, criei performance, criei uma série de coisas. E desenvolvi uma metodologia que já está sistematizada, que é o que eu chamo de Poética de Orixás, que é sobre isso que a gente vai falar durante esse período todo. Mas como eu decidi compartilhar isso, principalmente com o Brasil, por isso eu estou falando em português, porque eu não moro mais no Brasil, eu moro em Madrid e não sei, talvez um dia eu volte a morar lá, mas eu já tenho 57 anos, né? Esse ano eu faço 58 e a vida é curta, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Eu espero viver muito tempo, até os 90, e ter bastante capacidade de mobilidade e inclusive ter recursos para ir ao Brasil e poder fazer atividades presenciais com as pessoas. Mas por enquanto eu vou fazer o que eu posso para que as pessoas realmente tenham acesso a esses conhecimentos e também para desenvolver um canal de comunicação entre nós, que é o que eu quero. Então, gente, eu fico por aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês onde eu estou. Eu estou em Madrid, eu estou aqui numa escola que se chama SES, que é uma escola de audiovisual, onde eu estou fazendo um curso de iluminação, porque afinal eu sou uma pessoa do espetáculo e eu continuo ativa e quero sempre melhorar a qualidade de tudo que eu faço. Então estou eu aqui fazendo meu curso de iluminação e estou aproveitando o intervalo para falar com vocês. Então deixo um beijo para todo mundo e eu vou gravar os meus vídeos todos em português. Eu quero também que vocês deixem alguma coisa, deixem a sua opinião, que subscreva no canal, tá? Eu vou subir esses conteúdos nos 3 canais que eu tenho para a Poética de Orixás. Eu vou subir no Instagram, eu vou subir no YouTube e vou subir no Facebook. Então, gente, ó, muito axé, um beijão para vocês. Estou muito feliz de estar podendo expor isso. Tchau!